O livro do Apocalipse é o livro da revelação do Senhor Jesus para os seus servos. Hoje, capítulo 12. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos dê aqui agora o entendimento da tua palavra e que o Espírito que está nela seja extraído dela e venha para nossas vidas e nos faça permanecer firmes nessa fé. Que assim seja. No versículo 1 diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Comentário do Bispo Macedo diz: a mulher vestida do sol representa Israel, porque a coroa com as 12 estrelas simboliza as 12 tribos. Esse sinal também se coaduna com o sonho de José. Está lá em Gênesis 37, do 9 ao 10. A gravidez dessa mulher e as dores de parto podem significar o período de sofrimento que Israel passou antes do nascimento do Senhor Jesus. Então, nós estamos vendo aqui um pouco daquilo que aconteceu também com o nascimento do Senhor Jesus, né? A mulher grávida, as dores do parto. E aí vamos continuar no 3 agora. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. O comentário do bispo diz: um dragão, um grande dragão vermelho. O diabo é descrito como sendo esse grande dragão vermelho, está no versículo 9, cujas 7 cabeças e 10 chifres são símbolo do seu poder terreno. E é claro que esse poder é limitado e está sob a autoridade suprema de Deus. Então, quer dizer, ele se colocou à frente da mulher, né? Eis que um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças. Então, aqui está identificando que ele tinha esse poder. Aí ele diz, o 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que quando ela, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Aí o comentário do bispo diz, a parte B, o dragão parou diante da mulher. Desde a queda do homem no jardim do Éden, Deus prometeu que a semente que nasceria da mulher, uma referência ao Senhor Jesus, pisaria a cabeça da serpente. A referência disso está em Gênesis 3,15. Essa é a razão pela qual Satanás, ao longo dos séculos, usou todos os recursos e artimanhas para fazer com que a nação de Israel se corrompesse, espiritualmente abandonasse a Deus e a sua lei. Dessa forma, ele impediria o cumprimento da promessa do Altíssimo em enviar o seu Filho para salvar o mundo do pecado. Porém, sempre houve em Israel um remanescente fiel. Por isso, os planos do diabo eram constantemente frustrados. Então, Sofonias 3,13 diz o seguinte: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. A última tentativa de Satanás foi usar o rei Herodes, mas ele não obteve sucesso. Está em Mateus 2, 13 ao 18 e Gálatas 4, do 4 ao 5. É importante dizer que o diabo se detém diante dos verdadeiros seguidores do Senhor Jesus, a fim de devorá-los. 1 Pedro 5,8. Vamos ver. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando buscar a quem possa tragar. A sua intenção é impedir a qualquer preço que os cristãos sejam arrebatados e salvos. E nós temos visto, né? O diabo, ele diz assim: a cauda levou após si a terça parte. Então, quando Satanás se rebelou, ele conseguiu convencer os anjos que estavam na presença de Deus e serviam ao santo Deus, no santo lugar, a se rebelar junto com ele. Então eles foram expulsos do céu, não houve lugar para eles lá. Mas
Olha como é que ele é, né? Ele veio na terra, ele conseguiu convencer Adão e Eva de comer do fruto e ele vem destruindo a humanidade. Por isso que ele diz aqui, e o dragão parou diante da mulher e havia de dar à luz. E ele estava louco para tragar aquela criança. Assim também é o diabo. Ele sabe que uma pessoa está servindo a Deus e ela está tendo sucesso nessa entrega, nessa vida dela com Deus. O que ele vai fazer? De tudo para essa pessoa não conseguir ir adiante dos planos dela. Então, ele vai criar situações para que a sua fé seja atingida, para que a sua fé seja ferida, machucada. E aí é onde vem os maiores problemas da vida da pessoa. Aí continuando no 5. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O comentário diz, o seu filho foi arrebatado para Deus. Essa é uma referência à ascensão do Senhor Jesus ao céu após a sua ressurreição. Vamos ver Lucas 24:51? E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Atos 1:9-11 diz, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então esse Senhor e Rei foi aos céus, mas agora ele está retornando como juiz, justo juiz. Ele veio para salvar, mas agora ele veio para julgar. Julgar aqueles que desprezaram o seu perdão. O 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. O comentário diz assim, a mulher fugiu para o deserto. Ao longo da história, Satanás vem tentando destruir Israel, mas Deus tem guardado e livrado o seu povo. É exemplo do que aconteceu no Egito, quando o Senhor tirou Israel do jugo de Faraó e o conduziu a salvo pelo deserto. Com um profundo ódio, o diabo irá pelejar contra o restante da descendência da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou seja, os 144.000 selados. Na segunda metade da grande tribulação, a fúria de Satanás se acenderá com mais intensidade contra o povo de Israel, com o intuito de eliminá-lo de uma vez por todas da face da terra. Porém, novamente o Senhor preservará e livrará o seu povo, como tem livrado todos os que são fiéis à sua palavra. Salmo 91, do 14 ao 16. Vamos conferir. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conhece o meu nome. Sabe, esse amor aqui não é o amor que nós vemos hoje, mas é o amor de sacrifício, de entrega mesmo. Então, porque a pessoa se entregou para ele, ele o livra. Então, Deus só pode livrar alguém que se entrega para ele. No 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartuá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, aquele que está com Deus, quando ele invoca Deus, ele é respondido. E na angústia, porque ninguém está privado de viver angústias. E como ele diz aqui, dela o retirarei. Agora o 7, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O comentário do bispo diz assim, houve batalha no céu. Tudo indica que esta batalha tem 2 sentidos. O primeiro parece apontar para a queda original de Lúcifer,
quando ele e a terça parte dos anjos se rebelaram contra Deus. Está em Isaías 14, 12 ao 14. Vamos ver. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Era uma verdadeira tolice, né? O que o Satanás queria fazer. Ele queria tomar o trono de Deus, sendo ele uma criatura, querendo tomar o trono do Criador. Ezequiel 28, 12 diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então ele está falando do diabo. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, zafira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio encheram teu interior, de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado no monte de Deus e te fiz perecer ao querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração, por causa da formosura corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Então ele se tornou Satanás, o diabo, o acusador. Por isso que hoje nós devemos lutar contra ele para que ele não venha achar espaço na sua vida, que ele seja expulso também. Ele não achou lugar nos céus, mas ele achou lugar na terra. E ele só conseguiu achar lugar no ser humano porque Adão e Eva deu início ao projeto de destruição dele. Então o diabo achou lugar também na vida do ser humano. Então cabe a nós, através do Senhor Jesus e do seu sacrifício, fechar as portas para o diabo e dizer a ele que aqui, no nosso corpo, ele já também não tem lugar. E aí, continuando o comentário do bispo, segundo parece indicar que a primeira grande derrota de Lúcifer e a sua expulsão resolve o problema no céu, mas não na terra, pois ele veio com toda a fúria para destruir a obra mais amada do Altíssimo, o ser humano. Daí a razão de o próprio Filho de Deus ter vindo a esse mundo derrotar definitivamente Satanás. Isso aconteceu na cruz. Vamos ver Colossenses 2,15? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Então o diabo ele sofreu uma derrota imensa na cruz, porque o Senhor Jesus, ele quando foi para a cruz e derramou o seu sangue, ele conseguiu vencer o diabo, Satanás, ele conseguiu vencer a morte, ele conseguiu vencer o inferno. Então ele é um vencedor, ele triunfou. E se você está em Jesus, você também começa a triunfar como ele. Então, se você está em Jesus, automaticamente as suas portas que dão acesso à sua vida são fechadas e o diabo não pode mais atingi-lo. Por isso que, como ele diz aqui, né? Agora que ele desceu à terra, ele quis atingir a obra-prima do Senhor, Deus, porque Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e por um pouco menor do que ele. Então o diabo se encheu de ira por ver o ser humano como ele gostaria de se ver.
Ele queria ter esse jeito, essa aparência do ser humano. Então, ele com raiva, com ódio, planeou tudo para que o ser humano caísse na sua armadilha, e o ser humano caiu. E aí você nota, por que o Senhor Jesus, lá no Novo Testamento, ele diz assim: aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Porque o diabo ele vai tentar mexer justamente no seu tesouro. Se os seres humanos são os tesouros de Deus, e é onde o diabo mais aflige, mais humilha, mais pisa, então com certeza, aquilo que representa o seu maior tesouro é onde o diabo mais vai te atacar. Se é na sua família, se é nas suas fortunas, se é no que você tem, se é um título que você possui. Agora em 1 João 3,8, vamos conferir. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, bem claro, bem simples e direto. Pecou é do diabo. Não tem voltas, não tem nem como tentar remediar o que ele falou aqui. Ele foi direto ao ponto. E se você crê nessas palavras, hoje mesmo você corta todos os laços que há entre você e o diabo. Porque o que liga você com o diabo se chama pecado. Agora, seguindo para o 10, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, eu estou aqui pensando, tudo tem o tempo certo, né? Às vezes a pessoa fala assim, se Deus tem todo o poder, então por que Deus já não derrota o diabo? Porque tudo tem seu tempo certo. Ah, mas eu sou aqui afligido por ele, é verdade. Mas o Senhor Jesus nos deu armas para lutar contra ele. Se ele tem prevalecido na sua vida, é porque de alguma forma você está deixando uma brecha aberta para que ele possa te atingir. Então cabe você, como um cristão verdadeiro e autêntico, confessar os seus pecados, fechar todas as portas e brechas para que o diabo não entre e usar as armas da autoridade, o poder que Jesus nos deu contra ele. Aí ele diz no 11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O comentário do bispo diz, eles o venceram. Os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus venceram o diabo. Isso não ocorreu por seus próprios méritos ou recursos, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus e pela palavra do Altíssimo, na qual creram e confessaram no mundo. Então, nós por nós mesmos não podemos vencer o diabo, mas através do sangue do Senhor Jesus, nos tornamos poderosos para vencer o pecado e vencer ele também. E aí ele fala, venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Então olha só, o sangue que me lava, a palavra que me estabelece, me fortalece, e não amaram as suas vidas, porque Jesus falou assim, aquele que amar a sua vida vai perdê-la. Aquele que perde a sua vida por minha causa vai achá-la. Então quando eu rejeito a vida neste mundo, eu entendo que esse mundo é passageiro e eu luto pelo mundo da eternidade com meu Deus, então não amaram suas vidas. Eu não vou conseguir ter amor por nada desse mundo. Meus olhos não vão conseguir querer nada deste mundo. Pelo contrário, a minha vontade, o meu desejo é sempre as coisas celestiais e espirituais. 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então aqui está bem claro por que o diabo vem trabalhando cada vez com mais força para arrebatar almas, né? E agora você pode notar uma coisa, as crianças dos tempos de hoje, na idade que elas têm, nós não podemos comparar com a nossa, quando nós tínhamos a mesma idade que elas. Porque a nossa idade naquele tempo, nós ainda tínhamos inocência. A maioria dos jovens, adolescentes dos tempos de hoje já não tem mais a mesma inocência que nós tínhamos. Então, você não pode avaliar a juventude de hoje pela idade que você tinha. Eles estão muito mais avançados. O diabo vem trabalhando de certa forma através da internet, do tablet, telemóvel, das redes sociais e de tudo isso para tirar
realmente a infância, a inocência das crianças, e quanto mais cedo eles estão fazendo isso, melhor é para ele, porque ele pode levar a alma da criança. Porque a criança, enquanto ela é inocente, ela não sabe discernir o certo do errado, ela é uma alma salva, apesar de ser pecadora. Mas a partir do momento em que ela já sabe toda a verdade e ela peca, então a alma dela pode ir para o inferno. Aí o comentário do bispo diz assim, do 12, né? O diabo desceu a voz, Satanás está desesperado, porque sabe que a sua derrota final se aproxima. Quando a igreja for arrebatada, a sua ira vai acabar sobre Israel e sobre os que aqui ficarem. No período da grande tribulação, os dias serão tão cruéis que muitos desejarão a morte, porém alguns se converterão, principalmente entre os judeus, que não aceitarão o domínio do anticristo e, consequentemente, sofrerão com as duras investidas do diabo. Contudo, o Altíssimo estará com seu povo e não o desamparará. Infelizmente, há pessoas que só estão preocupadas com o seu futuro aqui na terra e nem imaginam o que vai acontecer a este mundo. Elas não se dão conta de que a vida é passageira e ainda que vivam com 100 anos, uma hora morrerão. Por isso a pergunta é, a sua alma, para onde vai? Sim, porque o que morre é o corpo e não a alma. Então, onde ela passará a eternidade? Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? O diabo tem pouco tempo, e aí você entende o porquê que a igreja hoje, né, os seus pastores, homens de Deus, né, e mulheres de Deus, estão falando muito forte sobre a vinda do Senhor Jesus, porque nós estamos vivendo os últimos dias, os sinais, eles provam isso, e como o Senhor Jesus bem disse, né, ele nos deixou esse alerta tão forte do que vale a pessoa ganhar o mundo inteiro. Você luta para ganhar o mundo inteiro, né? Um bom trabalho, uma boa posição, uma boa reforma, você luta, mas do que vai valer isso quando você morrer? Do que vai valer as fortunas quando você morrer? Então, quando você para refletir que a nossa vida, por mais que ela dure aqui na Terra, ela ainda assim é passageira, você vai começar a entender que a vida eterna não é uma passagem, é uma vida inteira, que vai durar para toda a eternidade, que você precisa investir nela e começar a investir agora, aqui embaixo. Então, lute para você ter a vida eterna. O 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho homem. Então, quer dizer, hoje o diabo persegue todos os cristãos, todos os verdadeiros e autênticos cristãos. No 14, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Você veja que o diabo ele não faz guerra com quem está servindo ele. O diabo não faz guerra com quem está nas mãos dele. O diabo faz guerra com quem serve Jesus. Então, se você é um cristão, está vivendo uma guerra, uma batalha espiritual grande, saiba que você é um cristão e o diabo está perseguindo você porque você pertence a ele. O comentário do bispo diz, o dragão irou-se contra a mulher. A história de Israel é de um povo perseguido desde o seu nascimento. Mesmo assim, durante a sua perseguição, Israel nunca foi abandonado. Pelo contrário, sempre foi sustentado por Deus e preservado como nação, mesmo durante o período da dispersão. O Altíssimo trouxe de volta o seu povo à sua terra em 1948. A partir daí, as profecias se aceleraram para o fim. Durante a grande tribulação, Satanás
virá com toda a fúria para destruir o remanescente de Israel, que são os judeus convertidos ao Senhor Jesus e os que ficarem por ocasião do arrebatamento, mas que vão se arrepender de seus pecados. O Senhor protegerá os seus escolhidos nessa guerra contra o diabo, assim como tem guardado a sua igreja nos dias atuais, na grande batalha espiritual que vem travando contra as forças do inferno. Então, se nós podemos impedir esse dia de chegar para nós, sendo arrebatado antes, então melhor, não é? Mas agora imagine, se você ficar aqui, a perseguição que você irá sofrer pelo anticristo, pela besta, por tudo que vai acontecer aqui embaixo. Então, o Senhor Jesus protege, Ele quer proteger você já, avisando, orientando. Vai proteger depois, mas vai ter que pagar com a própria vida. Não vai ser fácil. Mas guarda isso. Todos os remanescentes. Remanescente é aquele grupo pouquinho que sobrou, mas que permaneceu, que prevaleceu, que insistiu, que continuou firme na fé. Então, se você é esse remanescente dos dias de hoje, onde o amor de muitos está se esfriando, você é um bem-aventurado. Vamos nos manter firmes, né, até o final dessa estrada. Lembrando que o Senhor Jesus vai nos proteger e garantiu que todos aqueles que morrem nele vão ressuscitar no último dia. Espero que o Espírito Santo tenha falado com você. Manda esse vídeo para mais pessoas. Vamos evangelizar através dele, tá bom? Fique bem.